Há silêncios que pesam mais que uma vida inteira. Silêncios que se instalam em cômodos familiares e transformam um lar em um mausoléu de memórias. A história de hoje é sobre um desses silêncios, nascido de palavras que jamais deveriam ter sido ditas. E antes de mergulharmos na quietude que se apoderou da casa de Dona Lourdes, um convite. Se você acredita no poder das histórias para curar, para nos fazer refletir e, acima de tudo, para nos conectar, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhuma das jornadas que, como esta, nos lembram que os laços mais fortes são, por vezes, os mais dolorosamente testados. Agora, voltemos àquele domingo. O sol do meio-dia de um domingo típico do interior de São Paulo derramava-se pela janela da cozinha de Dona Lourdes, iluminando os grãos de poeira que dançavam no ar e arrancando o brilho dos talheres de prata, aqueles reservados para ocasiões especiais. O aroma da macarronada, com o molho de tomate cozido lentamente por horas, misturava-se ao cheiro adocicado do pudim de leite que descansava na geladeira. Era um cenário de perfeição doméstica, uma pintura a óleo da felicidade familiar, mas a moldura estava rachada. Na cabeceira da mesa, Lourdes, uma senhora de 72 anos, cujos cabelos brancos como algodão eram um testemunho de sua jornada, observava a cena. Seus olhos, de um castanho profundo, já não possuíam o brilho professoral de outrora, mas uma névoa de cansaço e uma resignação que ela tentava, sem sucesso, disfarçar. Ao seu redor, a família. Sua nora, Sofia, tentava manter uma conversa animada sobre o novo parquinho da praça. Seus netos, Ana Clara, de 6 anos, e Gabriel, de 10, disputavam a última porção de batatas fritas, suas risadas infantis sendo os únicos sons genuinamente felizes no ambiente. E ali, à sua frente, estava Carlos, seu único filho. Aos 45 anos, ele carregava nos ombros a expressão de um homem perpetuamente insatisfeito. A calvície avançava em sua cabeça, e as linhas de preocupação em sua testa pareciam ter sido esculpidas em pedra. Ele comia em silêncio, o garfo arranhando o prato com uma irritação contida, os olhos fixos em um ponto qualquer da toalha de mesa bordada. "O molho está maravilhoso, mãe", disse ele finalmente. Mas o tom era mecânico, um elogio vazio disparado para cumprir um protocolo social. Lourdes forçou um sorriso. "Fico feliz que goste, meu filho. Fiz como você pedia quando era menino." Ele soltou um suspiro, um som que era quase um rosnado. "Mãe, já falamos sobre isso. Eu não sou mais um menino." Sofia interveio, sentindo a tensão escalar. "Amor, sua mãe só quis fazer um agrado. O molho está mesmo divino, sogra." Mas Carlos já estava em outro lugar, um lugar onde a paciência era um recurso esgotado. Ele empurrou o prato para frente, o gesto brusco fazendo os talheres tilintarem. Ana Clara e Gabriel pararam de rir, seus pequenos radares emocionais captando a tempestade que se formava. "Eu não aguento mais isso", ele disse, a voz baixa, mas carregada de um veneno que paralisou a todos. Essa encenação toda, todo santo domingo. O almoço perfeito, a família feliz. Para quê? Para os vizinhos verem. Lourdes sentiu o ar faltar. "Carlos, o que é isso? São seus filhos. Sua família. Meus filhos, sim. Mas essa casa, esse ritual, é sufocante." Ele se levantou, a cadeira arrastando ruidosamente no piso de cerâmica. Seus olhos, idênticos aos dela, mas desprovidos de qualquer calor, a fixaram. "Você não entende, não é? Você nunca entendeu." "Entender o quê? Que eu dediquei minha vida a você?" A voz dela tremeu, uma fissura em sua compostura de matriarca. Foi então que ele proferiu as palavras que se tornariam o epicentro do terremoto que derrubaria o mundo dela. Ele olhou para ela, não com a raiva de um momento, mas com o ressentimento acumulado de uma vida inteira. "Vida? Que vida? Você me sufocou com sua disciplina, com suas regras, com essa sua necessidade de ser a mártir, a mãe perfeita. A verdade, mãe." Ele se inclinou sobre a mesa, o rosto a centímetros do dela, o cheiro de sua frustração azedando o ar. "A verdade é que eu te aturo só pelo dinheiro, pela casa, pela aposentadoria que complementa minhas contas. Se não fosse por isso, eu jamais poria os pés aqui." O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão denso que parecia ter forma física.
Ana Clara começou a chorar baixinho, assustada. Gabriel olhou do pai para a avó, o queixo tremendo. Sofia estava pálida, os lábios entreabertos em choque. Lourdes não chorou, não gritou. Ela simplesmente ficou ali, sentada, o garfo ainda na mão, o pedaço de macarrão esquecido no ar. Sentiu como se uma porta de ferro tivesse se fechado dentro de seu peito, trancando o coração no escuro e no frio. Ela olhou para o rosto do homem que um dia embalou nos braços, o menino para quem cantou canções de ninar, e não o reconheceu. Via apenas um estranho, um credor cruel que viera cobrar uma dívida que ela não sabia que existia. Carlos pareceu perceber a enormidade do que dissera. Um lampejo de algo, talvez arrependimento, talvez apenas o susto com a própria crueldade, passou por seus olhos. Mas era tarde demais. As palavras já estavam no ar, pairando sobre o pudim de leite, misturando seu veneno ao aroma doce da sobremesa. Sem dizer mais nada, ele pegou a chave do carro, chamou Sofia e os filhos com um gesto seco e saiu. O som do motor do carro partindo foi como o último prego sendo martelado no caixão de uma era. Dona Lourdes permaneceu imóvel na cabeceira da mesa. O sol continuava a brilhar, os pássaros a cantar, mas para ela, o mundo havia mergulhado em uma escuridão sem fim. O almoço de domingo, que por tantos anos fora o símbolo de sua família, tinha agora o gosto amargo do abandono e da mais profunda das traições. Para entender a profundidade da ferida aberta por Carlos, era preciso voltar no tempo, para a fundação daquela família, para a mulher que era Lourdes antes de ser apenas a mãe de Carlos. Nascida e criada naquela mesma cidadezinha, Lourdes Matos fora uma das professoras mais respeitadas da história do colégio estadual. Sua fama a precedia. Era rigorosa, mas justa. Seus alunos a temiam e a admiravam em igual medida. Ela não ensinava apenas português e literatura. Ensinava disciplina, retidão, a importância de uma espinha dorsal ereta diante dos desafios da vida. Lourdes havia ficado viúva muito cedo. Roberto, seu marido, um homem de riso fácil e mãos calejadas pelo trabalho na pequena marcenaria da família, fora levado por uma pneumonia fulminante quando Carlos tinha apenas 5 anos. A dor da perda foi um oceano, mas Lourdes não se permitiu afogar. Tinha um filho para criar, um menino que precisava se tornar um homem forte. E, em sua mente, a força nascia da rigidez, não da ternura. Ela assumiu o papel de pai e mãe, com a mesma seriedade com que preparava suas aulas. O amor, para Lourdes, era um verbo de ação, não um sentimento a ser declarado. Amar era garantir que o uniforme de Carlos estivesse sempre impecavelmente passado, que seus deveres de casa fossem feitos antes do anoitecer, que ele aprendesse a andar de bicicleta caindo e levantando sozinho. Homem não chora, Carlos. Engole o choro e levanta, dizia ela, enquanto limpava um joelho ralado com mais álcool do que afago. Não havia abraços espontâneos ou beijos de boa noite em sua casa. Havia, em vez disso, a certeza de um prato de comida quente na mesa, de roupas limpas no armário e de uma mãe que moveria o mundo para lhe dar a melhor educação. Ela acreditava, com toda a sua alma, que estava forjando o caráter do filho no fogo da disciplina. O que ela não percebia era que, para cada camada de resiliência que adicionava, removia uma camada de vulnerabilidade, de abertura para o afeto. Carlos cresceu como um menino exemplar aos olhos da cidade. Boas notas, comportamento impecável na escola, sempre respeitoso com os mais velhos. Mas dentro de casa, um abismo silencioso se formava entre ele e a mãe. Ele a via não como um porto seguro, mas como uma general. Cada conquista sua era recebida com um aceno de cabeça aprovador, mas raramente com um "estou orgulhosa de você". Cada erro, por menor que fosse, era corrigido com uma palestra sobre responsabilidade. Na adolescência, a distância se solidificou. Enquanto seus amigos compartilhavam segredos e angústias com suas mães, Carlos guardava tudo para si. Ele aprendeu a esconder suas inseguranças, seus primeiros amores, seus medos. A casa, para ele, tornou-se um quartel. E sua mãe, a comandante que inspecionava suas fraquezas. Ele ansiava por um abraço, por uma palavra de conforto, mas só encontrava a exortação para ser forte. Quando entrou na faculdade, em uma cidade vizinha, foi a primeira vez que respirou o ar da liberdade.
E mesmo à distância, a presença de Lourdes era sentida. Seus telefonemas eram interrogatórios sobre as notas, sobre seus gastos, sobre sua rotina. Ele começou a mentir, a omitir, a criar uma vida paralela onde podia ser falível, onde podia ser apenas ele mesmo. O casamento com Sofia e a chegada dos filhos trouxeram uma nova dinâmica. Lourdes se tornou uma avó presente, mas sua maneira de amar não mudou. Ela presenteava os netos com livros educativos, corrigia a gramática de Gabriel, insistia em horários rígidos para as refeições quando eles a visitavam. Amava-os à sua maneira, construindo para eles a mesma armadura que construíra para Carlos. Carlos, por sua vez, via naquele comportamento uma repetição do padrão que o aprisionara. Cada gesto de sua mãe, por mais bem-intencionado que fosse, era interpretado por ele como uma crítica, uma reafirmação de que ele nunca era bom o suficiente. A pressão financeira de seu pequeno negócio de representação comercial, que não ia bem, somava-se a essa frustração crônica. Ele se sentia um fracasso, e a presença de sua mãe, a mulher infalível, a professora perfeita, só ampliava essa sensação. Ele precisava da ajuda financeira dela, e essa dependência era o sal em sua ferida. Era a prova final de sua incompetência. O almoço de domingo não era para ele uma celebração, mas uma obrigação dolorosa. Era sentar-se à mesa com a personificação de todas as suas falhas. E naquele dia em particular, após uma semana desastrosa nos negócios, a represa de seu ressentimento finalmente se rompeu. As palavras que ele disse não nasceram do nada. Foram forjadas ao longo de 40 anos de uma comunicação truncada, de um amor expresso em regras e não em carinho. Ele não queria apenas ferir sua mãe. Ele queria destruir o pedestal em que ele mesmo a colocara. O pedestal que o fazia se sentir tão pequeno. A noite de domingo desceu sobre a casa como um sudário. Lourdes não acendeu as luzes. Permaneceu na penumbra da sala de estar, sentada em sua poltrona de veludo gasto, a mesma onde Roberto costumava ler o jornal. O silêncio era diferente agora. Não era o silêncio pacífico do fim do dia, mas um silêncio oco, pesado, que ecoava a ausência e a crueldade das palavras de seu filho. Cada objeto na casa parecia zombar dela. O porta-retrato na estante, com a foto de um Carlos sorridente em sua formatura, um sorriso que agora parecia uma mentira. Os desenhos infantis de Ana Clara e Gabriel presos com ímãs na geladeira, agora relíquias de uma felicidade extinta. A casa, seu santuário, seu orgulho, transformara-se em um palco de sua humilhação. Ela não comeu. Não sentiu fome, nem sede, apenas uma dor surda no peito, uma dor física, como se seu coração tivesse sido esmagado. Pela primeira vez em décadas, desde a morte de Roberto, Dona Lourdes se sentiu completamente, irremediavelmente sozinha. A armadura de mulher forte, de professora rigorosa, de matriarca inabalável, havia se desintegrado, deixando-a nua e vulnerável. As lágrimas que ela não chorou à tarde vieram na escuridão, silenciosas e quentes, traçando caminhos amargos por seu rosto enrugado. Eram lágrimas não apenas pela ofensa, mas pela súbita e terrível compreensão. Ela havia dedicado sua vida a construir um homem forte, e no processo, destruíra o filho que amava. A firmeza que ela tanto prezava se revelara um veneno lento. A segunda-feira amanheceu cinzenta e úmida, um reflexo perfeito de seu estado de espírito. Ela se levantou da poltrona, o corpo rígido e dolorido. Moveu-se pela casa como um autômato. Foi na cozinha que a visão da mesa ainda posta, com os restos do almoço fatídico, a tirou do torpor. A macarronada fria, o molho ressecado nos pratos. Era a cena de um crime, o crime contra sua alma. Com uma energia que não sabia possuir, ela começou a limpar, esfregou os pratos com fúria, jogou a comida fora, arrancou a toalha de mesa bordada. Era um ato de purgação, uma tentativa desesperada de apagar a mancha daquelas palavras. Mas a mancha estava dentro dela. Foi então, com as mãos ainda molhadas de sabão, que a decisão se formou em sua mente. Não foi um ato de vingança, como alguns poderiam pensar. Foi um ato de autopreservação. Um animal ferido se recolhe em sua toca para lamber as feridas, para se proteger de novos ataques. Lourdes precisava de uma toca. Precisava de uma fortaleza. Ela pegou o velho catálogo telefônico, as páginas amareladas pelo tempo, e procurou pelo número de um chaveiro. Sua voz ao telefone era firme, desprovida de emoção,
A voz da professora Lourdes que todos conheciam. Bom dia. Preciso de um serviço. Trocar as fechaduras da porta da frente e da cozinha. Com urgência. O chaveiro, um homem jovem com mãos ágeis e um olhar curioso, chegou em menos de 1 hora. Ele trabalhou em silêncio, percebendo a atmosfera pesada da casa. Lourdes o observou da sala, sentada na mesma poltrona da noite anterior. O som da furadeira, o ranger do metal, o clique das novas peças se encaixando eram a trilha sonora de sua nova realidade. Quando o serviço terminou, o rapaz lhe entregou um pequeno molho com 3 chaves novas e brilhantes. Prontinho, dona Lourdes. Está mais seguro agora. Ela pegou as chaves. O metal estava frio em sua mão quente. Obrigada, meu filho, disse ela. A palavra filho, escapando por hábito, causando-lhe uma pontada de dor. Ela pagou o homem e o acompanhou até a porta. Quando ele se foi, ela fechou a porta da frente. O som do novo ferrolho deslizando e travando no lugar foi definitivo. Um claque seco e metálico que selou sua casa do mundo exterior. E de seu filho. Lourdes encostou a testa na madeira fria da porta. Lá fora, a vida da cidadezinha continuava. O barulho dos carros, as vozes das crianças indo para a escola, o latido de um cachorro. Mas dentro daquelas 4 paredes, ela estava em um exílio autoimposto. A casa, que sempre fora um símbolo de portas abertas, era agora uma fortaleza. Trocar as fechaduras não era apenas um ato físico, era uma declaração. Era o primeiro passo para se proteger da dor, mas também o primeiro passo para se trancar com ela. Os dias que se seguiram foram um borrão de silêncio e solidão. O telefone tocou várias vezes. Lourdes olhava para o aparelho. Via o nome de Sofia piscando no identificador de chamadas e deixava tocar até cair na caixa postal. Não tinha forças para falar, para explicar, para ouvir desculpas que, sabia, não seriam suficientes. O tempo, que antes era preenchido por rotinas, cuidar do jardim, preparar o almoço, ler o jornal, agora se estendia diante dela como um deserto. Para preencher as horas vazias, Lourdes começou uma jornada ao passado. Subiu ao sótão, um lugar que não visitava há anos, e abriu o velho baú de madeira de lei que pertencera à sua mãe. O cheiro de naftalina e de papel antigo a envolveu, um perfume de tempos idos. Com as mãos trêmulas, ela começou a tirar os tesouros e fantasmas de sua vida. A primeira coisa que encontrou foi um álbum de fotografias com capa de couro. As fotos em preto e branco mostravam uma Lourdes jovem, de sorriso largo e olhos cheios de sonhos, ao lado de Roberto. Em cada foto, ele a olhava com uma adoração que a fez sentir uma saudade aguda, quase insuportável. Se Roberto estivesse vivo, nada daquilo teria acontecido. Ele saberia como equilibrar sua rigidez com o afeto que ela tinha tanta dificuldade em demonstrar. Depois, vieram as fotos de Carlos, um bebê gordinho e risonho, um menino de macacão, segurando seu primeiro diploma da pré-escola, um adolescente desajeitado com o cabelo dos anos 80. Ela procurava em seus olhos infantis o vislumbre do homem cruel que a confrontara na mesa de almoço, mas não o encontrava. Onde ela errara? Em que momento aquele menino de olhar doce se transformou naquele estranho ressentido? Ela encontrou uma caixa de sapatos cheia de cartas e cartões. Cartas que ela e Roberto trocaram durante o namoro. Cheias de promessas e de um amor simples e profundo. E no fundo da caixa, um pequeno maço de papéis amarrados com uma fita azul. Eram os bilhetes e desenhos de Carlos. Um cartão de Dia das Mães feito na escola, com um coração torto e a frase "Para a melhor mãe do mundo", com o H faltando. Um bilhete de uma excursão escolar. "Mamãe, estou com saudades. A comida daqui não é boa como a sua. Com amor, Carlos." Lourdes segurou aquele pequeno pedaço de papel contra o peito e, pela primeira vez, questionou tudo. Sua disciplina, sua firmeza, seu método. Ela queria criar um homem forte, mas talvez só tivesse criado um homem que não sabia como dizer "estou com saudades" ou "preciso de você". Ela o ensinara a engolir o choro, e ele engolira junto as palavras de afeto. A cada objeto que tirava do baú, uma nova camada de sua certeza se desfazia. O primeiro par de sapatinhos de lã de Carlos. A medalha que ele ganhou em um campeonato de natação na escola. O boletim com notas impecáveis que ela guardara como um troféu. Tudo aquilo que antes representava seu sucesso como mãe, agora parecia um inventário de suas falhas.
Ela lhe dera tudo, menos o essencial, a permissão para ser frágil. Passou horas ali, no sótão empoeirado, rodeada pelos fantasmas de sua vida. O sol da tarde começou a baixar, pintando o ambiente com tons de laranja e roxo. Ela não estava apenas revisitando o passado. Estava fazendo um balanço, um inventário doloroso de suas escolhas. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente. Te aturo só pelo dinheiro. Talvez não fosse só pelo dinheiro. Talvez fosse porque, no fundo, ele também estivesse preso àquele passado, àquela dinâmica. Ele a odiava não pelo que ela era, mas pelo que ela o impedira de ser. Um homem que podia chorar, que podia pedir ajuda, que podia amar sem medo. Quando finalmente desceu do sótão, a escuridão já havia tomado a casa novamente. Lourdes não acendeu a luz. Sentou-se à mesa da cozinha, a mesma mesa do confronto, e colocou sobre ela o pequeno cartão de Dia das Mães com o coração torto. Olhou para a caligrafia infantil e, em vez de dor, sentiu uma compaixão avassaladora, não por si mesma, mas por aquele menino que, de alguma forma, ainda vivia dentro do homem de 45 anos que a havia ferido. A raiva começava a dar lugar a uma tristeza profunda e a uma pergunta ainda sem resposta. Haveria um caminho de volta? Passou-se quase uma semana de silêncio, de refeições solitárias e de noites mal dormidas. Lourdes havia criado um casulo ao seu redor, e a nova fechadura era o selo desse isolamento. Na tarde de sábado, enquanto ela regava as samambaias na varanda dos fundos, ouviu o som da campainha. Seu corpo enrijeceu. Seu primeiro impulso foi ignorar. Provavelmente era Carlos, tentando mais uma vez, mas a campainha tocou de novo, e de novo, com a insistência impaciente que só uma criança possui. Curiosa, e com o coração um pouco mais leve pela primeira vez em dias, ela caminhou lentamente até a porta da frente. Olhou pelo olho mágico e seu coração deu um salto. Não era Carlos. Era a pequena Ana Clara, sozinha na soleira da porta, de pé na pontinha dos pés para alcançar a campainha. Ela usava um vestido florido e segurava uma folha de papel dobrada nas mãos. Ao lado dela, no portão, estava Sofia, observando de longe, dando espaço para a neta. Lourdes hesitou por um instante. Abrir aquela porta significava quebrar o pacto de silêncio que fizera consigo mesma. Significava se expor novamente. Mas o rosto da neta, com suas bochechas rosadas e seus grandes olhos castanhos cheios de expectativa, era um argumento irrefutável. Ela girou a chave nova na fechadura. O som pareceu mais alto do que o normal. Abriu a porta apenas uma fresta. Vovó? A voz de Ana Clara era um sussurro. Oi, meu amor, respondeu Lourdes, a voz rouca pelo desuso. A menina estendeu a folha de papel pela fresta. Eu fiz para você. Lourdes pegou o desenho, desdobrou-o e sentiu um nó se formar em sua garganta. Era um desenho simples, feito com giz de cera. Havia duas figuras de palito de mãos dadas. Uma era pequena, com um cabelo amarelo rabiscado, e a outra era alta, com um monte de rabiscos brancos na cabeça. Acima delas, um sol sorridente e um arco-íris. No canto, em letras de forma trêmulas, estava escrito: Vovó e eu. Era a coisa mais pura e sincera que Lourdes via em muito tempo. Naquele desenho não havia julgamento, não havia ressentimento, não havia a complexidade dolorosa do mundo dos adultos. Havia apenas amor, um amor simples, incondicional, expresso em traços coloridos. É lindo, querida. Eu amei, disse Lourdes, e para sua surpresa, um sorriso genuíno brotou em seus lábios. Você tá triste, vovó? Perguntou a menina com a honestidade brutal das crianças. Mamãe disse que você tá dodói no coração. Lourdes sentiu os olhos arderem. Ajoelhou-se para ficar na altura da neta, ainda com a porta entreaberta servindo como um escudo. A vovó estava um pouco triste, sim, mas ver você e esse desenho lindo já me fez sentir muito melhor. Ana Clara sorriu, um sorriso que iluminou a tarde cinzenta. Posso te dar um abraço? Aquela pergunta simples desarmou Lourdes completamente. Ela abriu a porta por inteiro. Ana Clara correu para seus braços, envolvendo seu pescoço com seus bracinhos finos. Lourdes a abraçou de volta, afundando o rosto nos cabelos cheirosos da neta. Naquele abraço pequeno e apertado, ela sentiu a primeira rachadura em seu casulo de dor. Aquele gesto de pura afeição era um bálsamo,
uma ponte sobre o abismo que se abrira em sua vida. De longe, Sofia assistiu à cena com lágrimas nos olhos e um suspiro de alívio. Ela sabia que não podia forçar uma reconciliação, mas talvez, apenas talvez, o amor inocente de uma criança pudesse abrir uma fresta por onde a luz voltaria a entrar. Lourdes ficou ali, abraçada à neta, sentindo o calor do pequeno corpo contra o seu. O desenho em sua mão não era apenas um pedaço de papel. Era uma mensagem. Era a prova de que, apesar da dor e da decepção, ela não era apenas a mãe de Carlos. Ela era a vovó de Ana Clara e Gabriel. E esse papel, ela percebeu naquele instante, era talvez o mais importante de sua vida. Aquele desenho foi a primeira chave, não de metal, mas de amor, a começar a destravar a porta de seu coração ferido. O gelo, uma vez quebrado, começou a derreter lentamente. No dia seguinte, a campainha tocou novamente. Desta vez, era Gabriel, seu neto de 10 anos. Ele estava sozinho, com sua mochila nas costas e uma expressão séria no rosto, como um pequeno emissário em uma missão diplomática. "Oi, vó", disse ele, quando Lourdes abriu a porta. "Mãe deixou eu vir. Ela disse para eu perguntar se a senhora quer jogar dominó." Jogar dominó era um ritual deles. Desde que Gabriel era pequeno, os dois passavam horas nas tardes de domingo, sentados na mesa da varanda, o som característico das pedras batendo na madeira se misturando ao canto dos bentevis. Era um jogo de estratégia, de silêncios e de cumplicidade. Era a linguagem deles. Lourdes sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Era um convite para voltar a um tempo mais simples, a um lugar seguro. "Claro, meu neto. Entre. Vou buscar as pedras." Enquanto ela pegava a caixa de madeira com as peças de dominó, sentiu uma leveza que não experimentava há dias. Gabriel já se instalara na mesa da varanda, o lugar de sempre. Ele não fez perguntas sobre o que havia acontecido. Não tocou no assunto da briga. Apenas esperou, com a paciência de quem entende que certas coisas não precisam de palavras. O jogo começou. O som familiar das pedras sendo embaralhadas. O clac, 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 que era música para os ouvidos de Lourdes. Eles jogavam em um silêncio confortável, cada um concentrado em sua estratégia, antecipando os movimentos do outro. Lourdes observava o neto. Via como suas sobrancelhas se franziam em concentração, como ele mordia o lábio inferior, ao planejar a próxima jogada. Via nele os traços de Carlos, mas também uma sensibilidade, uma calma que o pai parecia ter perdido. "Bati", disse Gabriel de repente, colocando sua última pedra na mesa com um sorriso triunfante. "Gostou da minha carroça de 6, vó?" Lourdes riu, uma risada genuína que veio do fundo da alma. "Você está ficando muito bom nisso, rapaz. Mal consigo te acompanhar." "A senhora que me ensinou", ele respondeu, enquanto juntava as pedras para a próxima partida. "A senhora disse que dominó é como a vida. A gente tem que saber a hora de passar e a hora de jogar a pedra certa." As palavras do menino a atingiram em cheio. Ela havia lhe ensinado a lição, mas parecia tê-la esquecido. Nos últimos dias, ela só tinha passado. Tinha se recusado a jogar, a fazer um movimento. Tinha se fechado em seu próprio jogo perdido. Eles jogaram por horas. O sol da tarde descia no horizonte, pintando o céu de cores quentes. A cada partida, Lourdes sentia um pouco mais de si mesma voltando. O riso de Gabriel, a competição saudável, a simples rotina do jogo. Tudo isso era um antídoto para o veneno que a consumia. Em um momento, entre uma partida e outra, Gabriel olhou para ela, os olhos sérios novamente. "Vó, o pai tá muito triste." Lourdes suspirou, o peito apertando. "Eu sei, meu bem. Ele chora no quarto." "Eu ouvi", confessou o menino em voz baixa, como se contasse um segredo proibido. Ele disse para a mãe que ele estragou tudo. Ouvir aquilo da boca do neto foi diferente. Não era uma desculpa vinda de Sofia, nem uma tentativa de manipulação. Era o relato puro e simples de um filho que via o sofrimento do pai. O homem que se orgulhava de nunca chorar. O homem que fora ensinado a engolir as lágrimas estava chorando escondido. Aquela imagem quebrou mais uma barreira dentro de Lourdes. Ela estendeu a mão e afagou os cabelos do neto. "As coisas às vezes se quebram, Gabriel. Mas o importante é a gente tentar consertar. A senhora vai consertar com ele?"
perguntou ele, a esperança brilhando em seus olhos. Lourdes olhou para as pedras de dominó espalhadas na mesa, brancas, com pontos pretos, como o bem e o mal, a luz e a sombra, o amor e a dor. A vida. Vamos ver, meu neto. Vamos ver qual será a próxima pedra a ser jogada. Quando Gabriel foi embora, ao anoitecer, a casa não pareceu mais tão vazia. O eco das risadas e do som das pedras de dominó ainda pairava no ar. Lourdes percebeu que a felicidade não precisava vir em grandes gestos ou em famílias de comercial de margarina. Às vezes, ela vinha na simplicidade de um desenho de criança, na poesia silenciosa de um jogo de dominó, e na certeza de que ela ainda era a raiz, a base para aquelas novas gerações. A força que ela tanto se orgulhava de ter não era para ser uma armadura, mas um alicerce, e um alicerce precisa saber ceder um pouco para não quebrar. Os gestos dos netos abriram uma brecha na muralha de Lourdes, mas a figura central do conflito, Carlos, permanecia do lado de fora, e ele começou a aparecer, não com palavras, mas com a presença silenciosa de um fantasma arrependido. A primeira vez foi na terça-feira. Lourdes estava na cozinha, lavando a louça do almoço, quando viu, pela janela, o carro dele parar do outro lado da rua. Ele não desceu, apenas ficou ali, parado, o motor desligado, por quase 20 minutos, as mãos no volante, o olhar fixo na porta da frente de sua casa. Lourdes o observou, o coração batendo descompassado. Era uma vigília, uma penitência silenciosa. Depois de um tempo, ele ligou o carro e foi embora. Na quinta-feira, ele voltou. Desta vez, parou em frente ao portão. Lourdes estava cuidando das roseiras no jardim da frente. Ela o viu chegar. Sentiu seu olhar, mas não se virou. Continuou a podar as folhas secas com uma concentração exagerada, as mãos protegidas por luvas de jardinagem. Ele desceu do carro, caminhou até o portão de ferro e segurou as grades. Permaneceu ali por alguns minutos, em silêncio. Lourdes sentia o peso de seu olhar em suas costas. Ela podia ouvir a respiração dele, ou talvez fosse apenas a sua própria, presa na garganta. Ele não a chamou. Não disse uma palavra. Apenas ficou ali, como um peregrino diante de um santuário fechado. Depois, voltou para o carro e partiu. O gesto mais significativo veio no sábado de manhã. Lourdes acordou e, ao abrir a porta para pegar o jornal, encontrou um saco de pão de queijo, ainda morno, pendurado na maçaneta. Era da padaria preferida dela, aquela do outro lado da cidade. Não havia bilhete, não havia explicação, mas ela sabia. Era a forma dele de se comunicar, a única que ele conhecia no momento. Um gesto prático, uma oferta de paz embrulhada em papel. Era um pedido de desculpas sem palavras, um eco da forma como ela mesma sempre expressara seu amor, através de ações, não de declarações. Lourdes pegou o saco, entrou e fechou a porta. Sentou-se à mesa da cozinha e comeu um pão de queijo. O sabor era familiar, reconfortante, mas ao mesmo tempo amargo. Ela reconhecia naquele gesto a sua própria criação. Um homem de 45 anos que não sabia como dizer "me perdoe, mãe", mas que era capaz de dirigir por toda a cidade para comprar seu pão favorito. Ela o estava punindo com o mesmo silêncio e a mesma distância que ele a acusara de impor durante toda a sua vida. A ironia da situação não lhe escapou. A porta fechada, a recusa em atender o telefone, a comunicação através de gestos indiretos, ela estava replicando o exato padrão que os levara àquele ponto de ruptura. Naquela manhã, olhando para o pão de queijo em sua mão, Lourdes percebeu que a chave trocada não era apenas para manter Carlos do lado de fora, era também para se manter presa do lado de dentro, em sua torre de mágoa e autojustificação. Ela estava se protegendo da dor, sim, mas também estava se privando da possibilidade de cura. A sombra de Carlos na porta, sua penitência silenciosa, não estava apenas quebrando a resistência dele, estava, lentamente, erodindo a dela também. Ela via nele não o agressor, mas um homem perdido, um filho que não sabia o caminho de volta para casa. E pela primeira vez, ela se perguntou se não era sua responsabilidade, como mãe, não apenas esperar que ele encontrasse o caminho, mas talvez acender uma luz na janela para guiá-lo. A porta ainda estava trancada, mas em sua mente o ferrolho começava, muito lentamente, a ceder.
A ponte para uma possível reconciliação foi construída por quem estava no meio do fogo cruzado: Sofia. Na tarde de segunda-feira da semana seguinte, ela apareceu na casa de Lourdes. Desta vez veio sozinha. Quando Lourdes atendeu a porta, Sofia tinha os olhos vermelhos e uma expressão de exaustão. Sogra, por favor, 5 minutos, é tudo que eu peço, disse ela, a voz embargada. Lourdes hesitou, mas a angústia no rosto da nora a convenceu. Ela abriu a porta e a convidou a entrar. Sentaram-se na sala de estar, a mesma onde a matriarca passara noites em claro. Havia um constrangimento no ar, um campo minado de palavras não ditas. Foi Sofia quem quebrou o silêncio. Eu não vim aqui para defender o Carlos. O que ele disse foi monstruoso, imperdoável. Eu mesma disse isso a ele. Não há desculpa. Lourdes permaneceu em silêncio, o rosto uma máscara impenetrável. Sofia continuou, as palavras tropeçando umas nas outras em sua urgência. Mas eu preciso que a senhora entenda, não para perdoá-lo, mas para entender o que está por trás daquilo. Ele está se destruindo, sogra. Ele não come, não dorme. O negócio dele faliu. Ele perdeu o maior cliente na semana daquela briga. Ele não contou a ninguém. Estava guardando tudo, se sentindo o pior dos homens. Um fracasso completo. A revelação caiu na sala silenciosa como uma pedra. Lourdes olhou para a nora, a informação sendo processada lentamente. A falência, o segredo, a humilhação. Ele se sente um provedor inútil, continuou Sofia, as lágrimas agora escorrendo livremente. E ter que depender da sua ajuda, mesmo que indiretamente, era como um lembrete diário de seu fracasso. Ele olhava para a senhora, sempre tão forte, tão controlada, que nunca demonstrou fraqueza, e ele se sentia ainda menor. O que ele disse foi horrível, mas não foi sobre a senhora, foi sobre ele. Ele gritou para a senhora tudo o que ele sentia sobre si mesmo, que ele só vale pelo dinheiro, que ele é um fardo. Lourdes fechou os olhos. A imagem de seu filho, o homem que ela ensinara a ser forte a qualquer custo, desmoronando em segredo, era devastadora. Ela o ensinara a esconder suas dores tão bem que nem ela, sua própria mãe, havia percebido. Ele não tinha as ferramentas para pedir ajuda. Tinha apenas a raiva como válvula de escape. Ele não sabe como pedir perdão, sussurrou Sofia. A senhora o criou para ser um pilar, e pilares não se curvam. Ele fica rodando a casa, deixando coisas na porta, porque é o único jeito que ele sabe de dizer eu sinto muito. Ele está preso, sogra. Tão preso quanto a senhora está aqui dentro. Aquelas últimas palavras a atingiram como um soco. Tão preso quanto a senhora. A verdade era inegável. Ambos estavam em suas próprias prisões, construídas com os mesmos tijolos de orgulho e de uma comunicação falha. Lourdes abriu os olhos e olhou para Sofia, vendo não apenas sua nora, mas uma mulher lutando para manter sua família unida, uma tradutora, uma intérprete de corações que falavam idiomas diferentes. O que você quer que eu faça, Sofia? Perguntou Lourdes, a voz finalmente quebrando a armadura de indiferença. Eu não sei, admitiu Sofia, secando as lágrimas. Talvez apenas dar a ele a chance de tentar se desculpar. Não precisa ser hoje, nem amanhã, mas não feche a porta para sempre. Por favor, pelas crianças, por ele e pela senhora também. Essa solidão está te matando tanto quanto a culpa está matando ele. Quando Sofia foi embora, Lourdes não se sentiu mais justificada em sua dor. Sentiu uma compaixão profunda e dolorosa por aquele filho que ela havia de certa forma quebrado. A conversa com a nora não apagou a ofensa, mas a contextualizou. Deu-lhe uma dimensão humana, trágica. A raiva, que fora seu combustível por tantos dias, se dissipou, deixando em seu lugar uma tristeza imensa e a compreensão de que a cura, se viesse, teria que ser um caminho de mão dupla. Alguém precisaria dar o primeiro passo para fora da prisão. E talvez, apenas talvez, essa pessoa tivesse que ser ela. A iniciativa partiu dos netos. No sábado seguinte, o telefone de Lourdes tocou. Era Gabriel. Vó, a gente pode almoçar aí amanhã? Eu e a Ana Clara. A gente tá com saudade da sua macarronada. A voz do menino era casual, mas Lourdes sabia que era uma operação cuidadosamente planejada. E seus pais? Perguntou ela, o coração acelerado.
Eles podem vir buscar a gente depois? Disse ele, uma pequena hesitação em sua voz. Lourdes sorriu. A astúcia das crianças. Era um convite em etapas, um tratado de paz sendo negociado por embaixadores de 6 e 10 anos. Seu pai pode trazer vocês? Ela respondeu, dando o próximo passo. E talvez ele e sua mãe queiram entrar para comer um pedaço de pudim. Um grito de comemoração foi ouvido do outro lado da linha, seguido pela voz de Gabriel dizendo: Ela deixou, pai. Ela deixou. O domingo amanheceu ensolarado, mas uma nuvem de apreensão pairava sobre a casa de Lourdes. Ela cozinhou como se estivesse se preparando para uma batalha. Cada ingrediente pesado, cada movimento na cozinha, era uma forma de controlar o nervosismo. Fez a macarronada, fez o pudim, pôs a mesa com a mesma toalha bordada. Mas desta vez, o gesto não era de obrigação, mas de esperança. Ao meio-dia, o carro de Carlos parou em frente à casa. Desta vez, ele não ficou do lado de fora. Desceu com Sofia e os filhos. Caminharam em silêncio até a porta. Lourdes respirou fundo e abriu. O reencontro foi desajeitado. Ana Clara e Gabriel correram para abraçá-la, quebrando a tensão inicial. Carlos e Sofia ficaram parados na entrada, incertos. Entrem, disse Lourdes, a voz mais firme do que se sentia. O almoço foi tenso. As conversas eram curtas, pontuadas pelo barulho dos talheres. As crianças, sentindo a fragilidade do momento, estavam mais quietas que o normal. Carlos mal levantava os olhos do prato. Comia a macarronada de sua infância. Mas o sabor parecia perdido em meio à amargura do arrependimento. Foi durante a sobremesa que a muralha finalmente cedeu. Lourdes serviu o pudim, e ao colocar o prato na frente de Carlos, suas mãos se tocaram por um breve instante. O contato foi elétrico. Carlos levantou a cabeça, e seus olhos encontraram os dela. Pela primeira vez, ela viu neles não a raiva ou o ressentimento, mas uma dor profunda, uma súplica silenciosa. Ele largou a colher. A voz saiu rouca, quase um sussurro. Mãe, me perdoa. 3 palavras simples, mas que carregavam o peso de uma vida inteira. Lourdes sentiu as lágrimas que segurara por tanto tempo finalmente transbordarem. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, de catarse. Eu também preciso pedir perdão, meu filho, disse ela, a voz embargada. Eu te ensinei a ser forte, mas esqueci de te ensinar a ser humano. Naquele momento, à mesa do almoço de domingo, o ciclo se quebrou. Carlos se levantou, contornou a mesa e abraçou a mãe. Um abraço desajeitado, de um homem que não estava acostumado a tal gesto, mas que era desesperadamente sincero. Lourdes o envolveu com seus braços, sentindo o corpo tenso do filho relaxar contra o seu. Era o abraço que ambos precisavam há 40 anos. Sofia chorava silenciosamente, enquanto Gabriel e Ana Clara olhavam a cena, finalmente compreendendo que a tempestade havia passado. O sol que entrava pela janela parecia mais brilhante, e o pudim na mesa mais doce. A reconciliação não foi mágica. Não houve promessas grandiosas. Foi um começo, o reconhecimento de feridas mútuas e a disposição de, juntos, começarem a limpá-las. O almoço de domingo, que fora palco da maior dor de suas vidas, transformou-se no cenário de sua mais frágil e preciosa esperança. A porta, que fora trancada com uma chave de metal, fora reaberta com a chave muito mais poderosa do perdão. Os meses que se seguiram não foram uma volta ao passado, mas a construção cuidadosa de um novo futuro. A relação entre Lourdes e Carlos não se transformou da noite para o dia em uma torrente de afeto explícito. Não era da natureza deles, mas algo fundamental havia mudado. A comunicação, antes um campo minado, tornou-se um terreno a ser explorado com cautela e, acima de tudo, com honestidade. Carlos começou a falar. Contou à mãe sobre a falência, sobre suas noites de insônia, sobre o medo paralisante de decepcioná-la, a ela e a sua própria família. Lourdes, por sua vez, aprendeu a ouvir. Ouviu não como a professora que corrige, mas como a mãe que acolhe. E ela também falou. Falou sobre sua solidão após a morte de Roberto, sobre seu medo de criar um filho fraco em um mundo duro, sobre como sua armadura de firmeza era, na verdade, uma defesa contra sua própria vulnerabilidade. Os almoços de domingo continuaram.
mas agora eram diferentes, mais leves. Havia mais risadas, mais conversas triviais. Carlos não vinha mais por obrigação, mas por escolha. Às vezes ele aparecia durante a semana, sem aviso, apenas para tomar um café e consertar uma torneira que pingava. Eram nesses pequenos gestos, nessas ações não programadas, que o novo laço deles se fortalecia. Lourdes também mudou. Redescobriu a alegria de ser avó, livre da pressão de ter que educar a todo momento. Passava tardes jogando dominó com Gabriel e fazendo bolos com Ana Clara, lambuzando a cozinha de farinha e de risadas. Ela se permitiu ser mais suave, mais branda. Descobriu que a verdadeira força não estava na rigidez de um carvalho, mas na flexibilidade de um bambu, que se curva com o vento, mas não quebra. A casa, antes uma fortaleza silenciosa, voltou a ser um lar. As novas chaves continuavam na porta, mas agora elas representavam algo diferente. Não mais um símbolo de exclusão, mas um lembrete. Um lembrete de que ela tinha o poder de fechar a porta para a dor e o desrespeito, mas também, e mais importante, o poder de escolher para quem e quando abri-la. Numa tarde ensolarada de sábado, enquanto Lourdes e Ana Clara plantavam mudas de 11 horas no jardim, Carlos chegou. Ele não disse nada. Apenas pegou um pequeno ancinho e começou a ajudar, remexendo a terra ao lado da filha e da mãe. O sol aquecia suas costas, e o cheiro de terra molhada enchia o ar. Lourdes olhou para os dois, o filho e a neta, trabalhando lado a lado. Um ciclo de dor havia sido quebrado, e um novo ciclo, de cuidado e compreensão, estava começando. Ela percebeu, com uma clareza que só a sabedoria e o sofrimento trazem, que o maior legado que deixaria não eram as lições de gramática ou a reputação de mulher forte. Era aquele momento. Era a terra fértil onde novas memórias, regadas pelo perdão, poderiam finalmente florescer. E ela sorriu, um sorriso sereno e genuíno, pois finalmente entendera a sua própria lição. Trocar a fechadura não fora um ato de vingança. Fora o primeiro passo necessário para encontrar a porta certa. A porta que se abria para dentro, para o amor próprio e para a paz de espírito. E era uma porta que ela, agora, escolheria deixar permanentemente aberta. A história de Lourdes e Carlos nos ensina que, às vezes, as feridas mais profundas são infligidas por aqueles que mais amamos, e que a cura raramente é um caminho reto. É um processo de tropeços, de silêncios e, com sorte, de reencontros. Se essa jornada de redescoberta e perdão tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, pois ele nos mostra que estamos no caminho certo. E mais importante, inscreva-se no canal para não perder outras histórias que nos lembram da complexa e bela tapeçaria que são as relações humanas. Agora, queremos ouvir você. Deixe um comentário abaixo. Qual a lição mais valiosa que sua família já lhe ensinou? Compartilhe um pouco da sua história conosco. Agradecemos imensamente por sua companhia e esperamos te encontrar na nossa próxima narrativa. Até lá!